Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Na aviação militar, quando se fala em caças a jato, ouve-se muito sobre os tais caças stealth, mas a verdade é que os caças avançados não stealth ainda compõem a maior parte das frotas de combate das forças aéreas do mundo. Então, vamos conhecer o mais avançado e bem-sucedido caça desse tipo do Ocidente. E esse avião é o Dassault Rafale. Já estão hoje em serviço quase 300 Rafales, voando nas cores de 6 países, com outros 3 já o tendo adquirido e estando para receber os seus exemplares, além de outras nações interessadas. Essa produção vigorosa e a operação em tantos países não são apenas referências do sucesso do Rafale, mas são muito importantes para cada operador, pois uma alta escala de produção significa custos menores para cada força aérea e ainda a garantia de apoio técnico e de modernizações nas próximas décadas, vitais para manter o caça na primeira linha de combate. No caso do Rafale, vale lembrar também que ele vem da mais vitoriosa fabricante de caças a jato do Ocidente, fora dos Estados Unidos, a francesa Dassault, cujo nome traz uma longa linhagem de grandes aviões, com destaque para os legendários caças Mirage. E foi exatamente com o desafio de substituir na Força Aérea Francesa a Armée de l'Air, o último e mais moderno dos Mirage, o 2000, que o Rafale começou a tomar forma ainda nos anos 80. No jargão técnico, o que a Armée de l'Air buscava era um legítimo e totalmente novo caça de 4ª geração. E o que é esse lance de gerações nos caças? Isso surgiu para facilitar o entendimento do patamar tecnológico de um caça a jato, mais do que um sentido cronológico. Assim, aqueles primeiros caças a jato, como os MiG-15 e F-86 da Guerra da Coreia, eram da primeira geração. E a segunda foi a dos primeiros supersônicos, com a terceira geração sendo, genericamente, os caças supersônicos que também podiam fazer outras missões, como reconhecimento e ataque. Hoje, os caças modernos atuais são os das chamadas 4ª e 5ª gerações. Esses últimos de 5ª geração são os que falei lá no início, os stealth, com um conjunto de tecnologias que tornam o avião muito, mas muito difícil de ser detectado por radar. Daí o apelido de jato invisível. Já os de 4ª geração não são stealth, mas se destacam por sua multifuncionalidade. Conseguem fazer, e muito bem, todo tipo de missão. E aí tem uma pegadinha, porque um caça de 5ª geração, como o F-22 Raptor dos Estados Unidos, pode ser menos funcional e assim menos versátil que um desses de 4ª geração. Dessa forma, hoje, essas duas gerações convivem, representando juntas o que há de mais avançado em jatos de combate. O primeiro protótipo do Rafale voou em 4 de julho de 1986 e o programa era de fato muito ousado, com um design aerodinâmico próprio e avançado e incorporando diversas novas tecnologias, como o sistema digital de comandos de voo assistido por computador, o Fly-by-Wire, e um radar multimodo. Um dos objetivos, e que foi sem dúvida alcançado, era que o novo caça tivesse um padrão inédito de multifuncionalidade. E em dezembro de 2000, os 2 primeiros Rafale de série foram entregues, com a versão naval tornando-se totalmente operacional na Marinha Francesa em 25 de junho de 2004 e a da Armée de l'Air cerca de 2 anos depois, em junho de 2006. E daí em diante, o jato francês vem sendo continuamente melhorado, com sua versão mais atualizada, o Rafale F4,
possuindo eletrônica de bordo do mais avançado padrão tecnológico, hoje operativa num caça de quarta geração, no mundo todo. No coração do caça está o radar multifuncional RBE-2 AESA, o primeiro com antena de varredura eletrônica ativa, muito superior aos radares de antenas convencionais, instalado num caça da Europa, e que dá ao piloto do Rafale um altíssimo nível de consciência situacional, com a detecção, identificação e rastreamento de múltiplos alvos ao mesmo tempo, e que podem ser tanto alvos aéreos quanto terrestres e navais. Por outro lado, como todo radar, ao ser usado, ele denuncia com suas emissões a própria aeronave que utiliza. Então, o Rafale tem também um sistema optrônico de detecção e ataque, por imagem visual e térmica, e desse modo, sem emissão alguma. Ou seja, não denuncia o caça e pode detectar até um jato stealth. Sim, porque apesar deste ser quase indetectável ao radar, continua a emitir calor, e assim pode ser detectável por esse sensor e atacado pelo Rafale com seus mísseis. E tudo isso é decisivo, porque hoje, mais do que nunca, na dimensão do domínio aéreo, saber é vencer. E também dentro dessa perspectiva, houve um cuidado muito especial ao cockpit, como interface máquina-homem, de modo que o do Rafale é, com certeza, um dos mais eficazes nesse sentido, se destacando desde o mostrador ao nível dos olhos, o head-up display de grande ângulo, até os mostradores digitais touchscreen do painel, incluindo o principal central, que é holográfico, e indo além até o capacete do piloto, dotado de sistemas de mira e de dados básicos de voo. E esse jogo de informação é vitória é ampliado para muito além da própria aeronave, com o Rafale tendo sido totalmente concebido para operar no ambiente netcêntrico, ou seja, compartilhando e recebendo dados táticos em tempo real, com outras aeronaves amigas, aeronaves radar de alerta antecipado, veículos não tripulados, navios de guerra, centros de comando e controle aéreo e outros. E tudo isso num caça capaz de voar numa altitude de mais de 15.500 metros, com velocidade de quase 2.000 km por hora. E que também pode voar em regime supersônico sem uso de pós-combustão, que gasta muito combustível, permitindo assim que o Rafale patrulhe por mais tempo e numa área maior, com velocidade supersônica econômica de mais de 1.400 km por hora. Em termos de armas, ele pode levar até 6 toneladas destas, e das mais modernas, incluindo o míssil ar-superfície de precisão Storm Shadow, ou o mais eficiente míssil de combate aéreo do mundo, o MBDA Meteor, entre diversas outras armas. Muito dessa capacidade e performance vem da motorização, com 2 turbofans de regime supersônico Snecma M88 2E4, que são juntos capazes de uma potência máxima de 68.000 libras de empuxo. E esses 2 motores também têm uma vantagem enorme pela segurança, pois o caça consegue voar com apenas um desses motores. E isso não é para ser desconsiderado, lembrando que em diversas forças aéreas, incluindo a nossa, um dos maiores motivos de perdas de jatos de combate em tempo de paz é a colisão com aves, sobretudo atingindo o motor. Uma situação em que, se você só tem um, fica sem nenhum. E esse é o Dassault Rafale, o mais avançado e bem-sucedido caça de quarta geração atual. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.